A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2025 e agora nós vamos ministrar a última lição deste trimestre, a última lição do ano 2025. Estamos encerrando com esse tema maravilhoso que fala da eternidade. Passamos todo o trimestre estudando sobre corpo, alma e espírito. Então, assim, nós falamos de vários aspectos da vida cristã e agora nós vamos mostrar aqui o propósito de tudo isso, porque tudo que nós fazemos nesta vida é para a eternidade, vai refletir na eternidade. Então, assim, nós temos que ter essa preocupação, né, de pensar na eternidade e crer na eternidade, crer que tem uma vida após a morte. Nós acreditamos que a alma e o espírito sobrevivem à morte, continua, tem o estado intermediário e acreditamos que um dia Jesus vai voltar e o corpo vai ressuscitar e nós habitaremos para sempre com Cristo. Então, assim, falar da eternidade é algo maravilhoso, algo que renova a nossa fé, renova a nossa esperança. A gente não pode ficar preso na eternidade, falando só da eternidade e esquecer do momento atual. A gente não pode fazer isso. Mas a gente tem que ver a eternidade como uma continuação desta vida. E assim nós vamos valorizar a vida que temos atualmente. Então, esta lição é uma lição muito boa, uma lição realmente bem bíblica. Vamos ler muitos versículos, vou ministrar aqui a lição passando por cada tópico e subtópico. O único detalhe aqui dessa lição que eu não gostei é quando ele fala ali de calvinismo, amilenismo, que eu acho que tem um erro na revista. Eu vou explicar quando chegar nessa parte. Espere aí, porque assim, aqui no EBD em Foco a gente tem um conteúdo muito profundo de escatologia. E quando toca nesse tema, se tiver alguma coisinha errada, eu vou falar que está errado. Então, assim, os irmãos já sabem que, né, às vezes eu discordo do escritor da revista, mas não é nem questão de discordância. Eu vi aqui um erro técnico mesmo, um erro de teologia. E eu percebi aqui um erro de interpretação teológica mesmo, não interpretação da Bíblia, tá? Interpretação de sistemas teológicos relacionados à escatologia. Mas se preocupe não que eu vou chegar nessa parte e vou explicar em detalhes. Dito isto, vamos começar aqui a nossa aula. Vou ministrar a aula aqui com um slide em PowerPoint, um slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, né, um slide muito bom mesmo. E nós já estamos com o slide da lição 1 pronto, já está pronto. Né, e você que está assistindo esta aula aqui, você, né, pode acessar o site no dia 29 de dezembro de 2025, né, na segunda-feira. Né, o slide já estará disponível da lição 1. Então você já vai baixar esse slide e já vai ministrar a sua primeira aula com um slide de qualidade. Então acesse o nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp para tirar as dúvidas, né? Na descrição do vídeo tem o link do site, link do WhatsApp. Você sempre pode entrar em contato conosco e tirar todas as suas dúvidas. Bem, vamos para o textório que diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Então, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele deixa bem claro que a nossa cidade, ela está nos céus. Então, assim, não é aqui na terra, a nossa esperança não é aqui nessa terra, mas é nos céus, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. Então, assim, essa ideia de ser integral é o que nós estamos falando desde a primeira lição. Então, é por isso que nós acreditamos que na volta de Jesus, né, os mortos vão ressuscitar e os que estão vivos serão transformados. Nós vamos ter corpo, alma e espírito por toda a eternidade. Leitura bíblica em classe encontra em Tito 2, de 11 a 14, 1 Pedro 1, de 13 a 16. Então, vou avançar aqui a leitura, direto para a introdução, a gente vai ganhar tempo e durante a aula a gente vai ler os versículos. Ao longo deste trimestre, fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Então, aqui nós estudamos, né, desde a primeira lição, né, sobre a criação do ser humano, mostramos que o ser humano é a obra-prima da criação do nosso Deus Todo-Poderoso e que o ser humano, diferente dos animais, ele tem realmente algo ali a mais que Deus colocou dentro de nós. Nós temos corpo, alma e espírito. Os animais, eles têm ali somente o corpo e o fôlego de vida. Eles não têm uma alma igual à nossa. Alguém pode até argumentar que os animais têm uma alma baseada em algumas passagens bíblicas, mas assim, a alma deles seria uma alma diferente, porque ela cessa a existência, ela deixa de existir após a morte. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo, pois, como enfatiza a nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Pode parecer confuso, mas a ideia é justamente essa, mostrar que ao mesmo tempo que existe uma pluralidade, ou seja, corpo, alma e espírito, isso tudo forma uma unidade. Então a gente não
pode achar, né, que um é mais importante do que o outro. Como foi estudado aqui durante este trimestre, nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito, tanto da parte imaterial e da parte material. Nesta lição, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Então, essa conclusão ela é maravilhosa, porque realmente vai chegar em um ponto mostrando o quê? Que tudo que nós fazemos aqui vai refletir na eternidade. E quando nós falamos da doutrina bíblica das últimas coisas, ou um termo técnico chamado de escatologia, é um tema que ao mesmo tempo atrai algumas pessoas, afasta outras pessoas, porque tem gente que fala assim, não, escatologia é muito difícil, muito complicado, não vou entender escatologia. Mas eu gostaria de te dizer que não, escatologia dá para entender sim, escatologia não é tão complicado. Eu sei que tem várias interpretações diferentes e acaba trazendo uma certa confusão. No entanto, é muito bom quando você tem uma visão geral da escatologia, entende as várias interpretações e se aprofunda naquela interpretação que você considera correta. No caso aqui, a escatologia da Assembleia de Deus, a gente chama de pré-milenismo pré-tribulacionista. Por quê? A gente acredita que vai ter um milênio literal, Jesus volta antes desse milênio. Só que antes do milênio também tem a grande tribulação. Então tem o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, a igreja não vai passar pela grande tribulação e depois tem a vinda de Jesus em glória após a grande tribulação. Essa é a nossa visão. Nós temos um livro sobre esse tema, eu vou abrir aqui e mostrar, é este livro aqui. Nós escrevemos aqui no EBD em Foco um livro na época da pandemia, publicamos uma revista, escrevemos o livro. São 4 escritores que trabalham aqui no EBD em Foco, O Fim dos Tempos, entendendo a visão dispensacionalista da escatologia. Este livro, vou abrir aqui o PDF dele, você pode adquirir ele pela editora Santorini, tá? O site da editora Santorini eu vou deixar na descrição do vídeo. Se alguém tiver interesse também pode mandar mensagem que a gente envia no WhatsApp. Então a gente tem aqui o sumário do livro, né, para você ver aqui, ó, rapidinho. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Então são vários capítulos, no caso 13 capítulos, que a ideia são você ministrar na sua igreja como se fosse 13 lições, um estudo de 13 lições, né, passando aí por todos os tópicos da escatologia da Assembleia de Deus, a visão da Assembleia de Deus, que é pré-milenista, pré-tribulacionista ou dispensacionalista, como alguns preferem, e seguir toda a lógica da escatologia. Então, o capítulo 1 a gente faz uma introdução, o capítulo 2, escolas escatológicas, que é o milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, né? Depois a gente fala de dispensacionalismo, estado intermediário, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, Israel, né? O nosso relógio escatológico, a grande tribulação, a volta de Cristo em glória, o período milenial, juízo final, estado eterno de salvos e condenados, né? E por último, você está preparado? Então aqui esse livro é muito bom, nós temos a revista também, que a revista é gratuita, eu posso deixar também disponível para você, e temos os slides em PowerPoint, que você também pode usar para ministrar. Quem é assinante do EBD em Foco já acessa esses slides. No topo da página, você vai arrastando para o lado, você vai ver slide de escatologia, já está disponível. Então, quem é assinante do EBD em Foco já acessa os slides de escatologia, né, faz parte da assinatura, não paga nem um centavo a mais. R$19,90 por mês. Esse valor pode ser que ele seja alterado o ano que vem, 2026, não sei ainda, mas por enquanto ainda está R$19,90. Então, corra, faça a sua assinatura para garantir os slides das lições, mais slides de escatologia, slides de discipulado, muito bom mesmo, o EBD em Foco é bem completo. Voltando aqui para a nossa lição, vamos avançar para o tópico 1. Preservando a esperança escatológica. 1.1. O alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Então, assim, a gente tem que ter em mente que um dia nós vamos morar com Deus. Um dia nós passaremos a eternidade com Ele. Já me perguntaram uma vez se é correto aceitar Jesus só com medo de ir para o inferno, para ir para o céu. Rapaz, eu tenho medo de ir para o inferno, quero ir para o céu. Será que eu posso aceitar Jesus pensando dessa forma? A minha resposta foi a seguinte: pode. Você até pode aceitar Jesus com medo de ir para o inferno. Só porque você está com medo de ir para o inferno, você quer ir para o céu. No entanto, eu acredito que isso é um pensamento muito infantil. Você tem que mudar esse pensamento após você aceitar Jesus. Você tem que crescer e amadurecer dentro da igreja. Então, ao aceitar Jesus com esse pensamento, chegando na igreja, tendo estudos bíblicos, participando das pregações, dos cultos, tudo mais, você vai ter uma compreensão mais profunda do que é o evangelho. E esse pensamento infantil, ele vai ficar para trás. Você vai ver que aceitar Jesus é algo muito mais profundo. É uma mudança completa na nossa vida, de obediência a Deus, um viver santo. Então, assim, existe essa possibilidade de como porta de entrada, de você simplesmente crer porque tem medo de ir para o inferno.
No entanto, você não deve permanecer nesse pensamento. Se você é crente há muito tempo e ainda continua com esse pensamento, talvez você não entendeu o evangelho ainda. Precisa se aprofundar um pouco mais no evangelho. Então, não é somente por isso, faz parte, mas a gente tem que ter uma dimensão muito mais profunda do que é o evangelho, do que é a salvação. É um relacionamento com Deus, tá? Infelizmente, eu não tenho tempo de me aprofundar nisso aqui, mas a gente tem que pensar nessa questão do relacionamento com Deus. E o melhor da eternidade é a comunhão com Deus. Não são as ruas de ouro, coroa de cristal, sei lá o que você imagina que vai ter lá. O relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, que vai ser perfeita e eterna, isso sim é o que nós temos que ter em mente. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Então a ideia é que nós possamos viver uma vida de santidade aqui, ter um relacionamento profundo com Deus, e isso está relacionado à vinda de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14, paz com todos é uma referência ao seu relacionamento com as pessoas. Então você tem um bom relacionamento com as pessoas, aí fala de santificação, que tem a ver também com relacionamento com as pessoas, um relacionamento com Deus, e sem isso ninguém verá o Senhor. Então é isso, você tem que ter um viver santo, você tem que viver uma vida aqui nessa terra, que ela tem valor, sim, a vida aqui na Terra tem valor, você tem que valorizar essa vida, ter comunhão com o irmão, ajudar o próximo e viver uma vida de santidade diante de Deus. Aí sim você vai ver o Senhor. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Então, o diabo, desde o Éden, ele está sempre tentando fazer com que o ser humano desvie a sua mente daquilo que realmente é importante. Então hoje o diabo faz a mesma coisa e nos leva a desviar a mente do Criador, esquecer a eternidade, esquecer as coisas de Deus e buscar somente as coisas humanas. Então, fazendo isso, você está cometendo o mesmo pecado de Adão e Eva. Não é o mesmo pecado, mas enfim, nós já estamos com a natureza pecaminosa e a nossa tendência é sempre nos afastar de Deus. Se nós dermos ouvido ao diabo, a ideia é essa, vai sempre se afastar de Deus. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção de alvo. Ou seja, antes você errava o alvo, agora você acerta o alvo. Então, assim, viver uma vida sem pecado é justamente você fazer a vontade de Deus. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintonizar com um propósito celestial e eterno. Então, vamos voltar aqui só para a gente entender melhor. Aqui nessa parte, nós falamos que a nova vida em Cristo é uma correção desse alvo. E a nova vida em Cristo nos leva a ter uma visão muito mais ampla. Tirar essa visão limitada e miserável de viver uma vida simplesmente terrena. Se você conversar com as pessoas que não acreditam em Deus, elas vão falar assim, não, a vida é aqui. Vivi aqui e aqui eu vou morrer e ponto final. Dando um exemplo do Leandro Carnal novamente, só para você entender aqui a ideia, tem um vídeo dele que ele fala justamente da questão da vida eterna. E ele diz, para mim, quando eu morrer, o que vai sobreviver, o que vai ficar de mim são os meus livros, meus textos, e isso vai ser eterno. Mas a minha pessoa acabou. Então, essa é a visão limitada que ele tem. Essa é a visão limitada que os ímpios que não acreditam em Deus têm. Para eles, morreu, acabou. Não tem vida eterna. Mas nós que somos crentes, é diferente, os nossos olhos foram abertos, nós temos a visão da eternidade muito clara diante de nós. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 5. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele vai descrevendo e no final ele fala assim, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Então Paulo deixa bem claro que todos nós temos que ter essa esperança. Tópico 1.2, oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Então, assim, a tentação de Satanás é uma tentação que tentava levar Jesus a se limitar às coisas terrenas.
Ele apresentou todos os reinos do mundo e falou assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então aqui a gente vê uma visão limitada, uma visão do que é terreno, uma visão daquilo que é material. E pronto, acabou. Então é isso que Satanás oferece para as pessoas. Oferece riqueza, oferece dinheiro, oferece uma vida boa, entre aspas, né, aqui nessa terra. E pronto. As pessoas acham que tem tudo o que precisa. Não precisa de Deus. Estão enganadas, porque essa vida aqui é curta, é limitada. A eternidade é a eternidade, vai durar para sempre. Então será que vale a pena trocar a eternidade por prazeres carnais, por coisas pequenas aqui dessa vida? Não vale a pena. Então é muito melhor nós focarmos na eternidade. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. Então João capítulo 18, versículo 36, está bem claro ali que Jesus tem um reino que vai além desse mundo. Não é deste mundo. Meu reino é espiritual. Meu reino é superior. Entende? Não estou preso às coisas terrenas. Então, assim, nós temos que ter a mesma visão de Jesus. O nosso reino não é deste mundo. E este reino, nós já pertencemos a ele. Nós já fazemos parte dele. Porque, assim, estamos vivendo nesse mundo. Tudo bem, um mundo caído, cheio de pecado. Tem muita coisa boa nesse mundo também. A gente pode aproveitar as coisas boas que Deus criou. Porém, a gente tem que viver nesse mundo, mas ao mesmo tempo entender que já estamos no reino de Deus. Que esse reino é espiritual, que no momento ele ainda não é pleno para nós, mas vai chegar a consumação de todas as coisas e que esse reino ele vai se mostrar, vai se revelar na sua plenitude. Então, assim, já estamos vivendo no reino de Deus, no entanto, a revelação completa, plena desse reino vai ser na eternidade. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Então o apóstolo Paulo enfrentou muitos opositores, muitos judaizantes, mas também muitos gregos, filósofos que não acreditavam em Deus e tudo mais. Vamos ler aqui o próximo slide. Aos Coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finita vida. Olha só o que ele escreve, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Então aqui o apóstolo Paulo está falando para crentes que estavam dentro da igreja. E lá eles recebiam a mensagem, a pregação de que Jesus ressuscitou dos mortos. E mesmo assim, tinha pessoas dentro da igreja de Corinto que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então assim, como que vocês não acreditam na ressurreição dos mortos se o próprio Jesus ressuscitou? 1 Coríntios 15, 19, né, dentro do contexto do capítulo 15 ainda, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então assim, tem gente que acredita em Jesus, não acredita em Jesus, Jesus foi uma figura muito importante, um ser espiritual, isso e aquilo, mas pega a mensagem de Cristo e limita somente a viver bem aqui nessa vida. Morreu, acabou, não tem mais nada após, né, a morte, é isso, eu tomo os ensinamentos de Cristo para a minha vida, mas eu acredito que é somente aqui. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens se pensamos desse jeito. Então assim, nós temos que crer que o que Cristo apresentou para nós é para a vida eterna, não é somente para essa vida. Não é somente aqui. Jesus não foi um grande filósofo, Jesus não foi um grande mestre importante e simplesmente deixou um ensinamento bom para a vida aqui na Terra. Não, ele fala de eternidade o tempo todo. Eu gosto muito de um trecho do livro do C.S. Lewis que ele diz o seguinte: ou você acredita que Jesus é o Filho de Deus, ou você acredita que ele é o Salvador, ou você acredita na vida eterna, ou então você acredita que Jesus é um louco, um maluco. Porque a pessoa que fala assim, quem crê em mim já tem a vida eterna. A pessoa que fala do reino do meu Pai. A pessoa que chega diante de Pilatos, na hora da morte, e fala assim, o meu reino não é deste mundo. Então assim, ou essa pessoa está falando a verdade, ou então é um louco, é um maluco. Porque não dá para aceitar Jesus como um grande filósofo, um grande mestre da moral, falando de vida eterna, de eternidade, falando de alma, falando... Enfim, falando de várias outras coisas que transcendem esta realidade. Então, assim, não dá para colocar Jesus ali no meio termo. Né? Então, Jesus é o nosso Salvador. 1.3, inimigos da cruz de Cristo.
Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. Vamos ler aqui Filipenses 3,19. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Eles eram inimigos da cruz de Cristo, como está no versículo 18, né? Filipenses 3,18. Ou seja, as pessoas que estão presas às coisas terrenas só pensam em riqueza, só pensam em conquistar, né, reconhecimento em alguma coisa aqui na terra. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, ou seja, eles se exaltam, né, querem ser melhor do que os outros e simplesmente estão se perdendo. Pronto, estão perdidos. Se perdem não, estão perdidos. Né? Só pensam nas coisas terrenas, então estão presos em coisas passageiras, materiais, não pensam na eternidade. Então é por isso que nós temos que falar da eternidade. É por isso que nós temos que crer que Jesus pregou a eternidade, um reino que transcende, né, essa vida aqui nessa terra. Nós temos que crer realmente na vida eterna. Diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Então, Paulo deixou bem claro que a nossa cidade está nos céus. Nós temos sim uma vida eterna, algo garantido. Nós não vamos ficar presos a essas coisas terrenas. Então, assim, ao ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê assim, várias passagens bíblicas que indicam uma vida após a morte, que indica um reino que nós vamos morar, um reino celestial. Então, não faz o menor sentido acreditar que morreu, acabou. Não faz o menor sentido. E tem pesquisas científicas que também tentam descobrir o que acontece após a morte. É claro que é algo extra-bíblico, que a gente tem que ver com cuidado, mas é muito interessante. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link de um vídeo de um professor universitário que orienta trabalhos acadêmicos nessa área de tentar entender o que acontece com a mente após a morte. E esse professor, ele pesquisa experiências de quase morte, é chamado de EQM, né? As EQM. Se você pesquisar experiência de quase morte, vai aparecer muita coisa. E tem muita coisa que é baseado em trabalhos científicos. O que eles fazem? Eles conversam com pessoas que foram internadas, que chegaram ali na beira da morte, meio que partiu e voltou. É isso que mais ou menos acontece. E essas pessoas que passaram por essa experiência, né, a experiência de quase morte é quando a pessoa realmente tem ali a sensação de que a alma saiu do corpo. Elas relatam coisas que vê lá do outro lado, meio que em comum, tá? É meio que comum, tem várias visões diferentes, várias coisas diferentes, que não depende da cultura, né? Mesmo pessoas que não acreditam em Deus, mesmo pessoas que não são religiosas, parece que têm a mesma visão lá do outro lado. Algo parecido, não é igual para todo mundo, é claro, né? Eles investigam isso, tentam entender o que acontece e tudo indica que a consciência sobrevive à morte. Isso é pesquisa científica, não, nada de religiosidade, nada de cristianismo, nada disso, pesquisa científica. Indica que realmente tem algo do outro lado. E tem um testemunho que eu vi de alguém que passou por uma experiência de quase morte, que eu achei muito bom o testemunho desse cara. Ele não era crente. Depois que ele passou por essa experiência, ele aceitou Jesus e se tornou crente. Eu vou deixar o vídeo dele na descrição também. Ele teve uma visão do outro lado. Eu achei bem interessante a descrição dele. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente ver essas coisas extra-bíblicas que confirmam muita coisa que a gente já acredita dentro da Bíblia. Não é que você, né, vai ver isso para provar a Bíblia, não é isso. É para confirmar aquilo que a gente já acredita. Eu não sei se alguém que está me assistindo passou por alguma experiência nesse sentido, de chegar perto de morrer, de sentir a alma sair do corpo, né, que pode também deixar aí no comentário do vídeo. Mas eu achei bem interessante, você pode também recorrer a isso para entender melhor. Então, assim, existe algo após essa vida e nós cremos que só vamos chegar lá em Cristo Jesus. Tá? Uma coisa interessante que esse professor fala lá no podcast, né, vou deixar no vídeo aí, é que das 200 pessoas que eles investigaram, 199 se apegaram mais a Deus e resolveram ter uma vida espiritual mais profunda, aceitar alguma religião, né, após essa experiência. Só teve uma pessoa que não quis. Então, assim, é uma mudança completa. Então, assim, as pessoas que passam por isso, elas falam, existe sim algo após a morte, existe um Deus e eu preciso desse Deus para chegar lá. Vamos lá. Há ensinos semelhantes aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Vamos ler aqui essas duas passagens, Colossenses capítulo 2, versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em quem estão onde? Em Cristo.
Em Cristo está escondido tudo. Ou seja, todo o tesouro, toda a sabedoria, tudo está em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, Paulo fala aqui daqueles, né, que são ignorantes, que não têm essa perspectiva de vida após a morte, né, muitos que também estão perdidos no mundo, né, e vai ter um fim terrível. E nós temos que crer, né, que existe algo bom para os crentes e que isso, né, é algo que deve renovar nossa esperança em Cristo Jesus. Amém? Vamos para o tópico 2, perigos de teologias modernas. 2.1, um cristianismo secularizado. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais e políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Bem, vamos ler aqui a passagem de Coríntios, depois eu vou explicar isso aqui direitinho. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Bem, surge por aí muitos cristianismos. A gente tem que entender que o cristianismo, a fé em Cristo Jesus, ela é ampla. Ela não é uma coisa fechada, bonitinha, isso aqui, ponto final. Dificilmente a gente vai definir o que é certo e o que é errado dentro do cristianismo. Mas existe uma margem aí. Porque, por exemplo, a gente pode pegar a Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista e várias outras variações dessas igrejas. Elas discordam entre si em vários aspectos. Às vezes em relação ao batismo, por exemplo, a igreja presbiteriana batiza criança, já a Assembleia de Deus não batiza criança. Enquanto uma igreja acredita em dom de línguas, dons espirituais, a outra já não acredita. Então tem as batistas que não acreditam no dom de línguas, já tem batista que acredita no dom de línguas, e assim vai. Então assim, tem uma certa divergência, mas dentro de uma certa margem, essas igrejas elas têm uma fé em comum. Creem em Jesus como Salvador, acredita na vida eterna. Então, assim, tem vários aspectos que são comuns a muitas dessas igrejas. São diferentes? São, mas estão dentro de um espectro aí que a gente fala assim, não, aqui está tudo bem. Só que tem algumas coisas que passam desse espectro e surgem cristianismos que não se preocupam com a vida espiritual, mas estão preocupadas com a questão ideológica e militante, no sentido de que Jesus veio libertar os pobres da opressão. Eu acredito, sim, que os pobres devem ser libertados da opressão. Eu acredito em visões políticas que podem lutar em favor dos pobres. No entanto, eu acho que isso não é cristianismo. Esse não é o propósito do cristianismo. O objetivo de Jesus não foi vir trazer uma ideologia política para libertar os pobres da opressão. Não. Não é esse o objetivo. Muitas dessas ideologias podem ter pontos em comuns com o cristianismo, mas esse não é o objetivo do cristianismo. O objetivo da fé cristã é transformar nossa vida, é fazer com que nós abandonemos o pecado, tenhamos um relacionamento com Deus e que esse relacionamento com Deus reflita no relacionamento com o próximo. Então, vou amar o próximo, respeitar o próximo, ajudar o próximo. Então, a minha vida em comunidade ela é importante, ela vai fazer a diferença. Ao me tornar um cristão, um crente em Cristo Jesus, nós temos uma vida em comunidade totalmente diferente. Isso vai refletir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Isso aí é fundamental, é importantíssimo a gente destacar isso. E nós temos que crer na vida eterna, que estamos caminhando para a vida eterna, que um dia Jesus vai voltar. Então, isso é a vida cristã. Pode ter pontos em comuns com algumas ideologias de direita ou de esquerda? Sim, pode ser que apareça pontos em comuns, mas o objetivo do evangelho não é esse. Então, quando você tira uma parte e transforma a parte no todo, aí você perde o foco. Entende? Então, assim, dentro do cristianismo, tem margem ali para luta social, questões sociais? Tem. Tem margem ali para falar de política? Tem. Tem como falar de dinheiro, de ganhar dinheiro, de bens financeiros? Tem. Mas quando você tira essa parte e transforma no todo, aí é problemático. Daqui a pouco a gente vai falar da teologia da prosperidade, é a mesma coisa. A Bíblia fala de prosperidade? Fala, irmãos. A Bíblia fala de prosperidade, a gente tem que falar de prosperidade, ensinar sobre prosperidade na igreja. Mas esse não é o foco. Entende? O problema das igrejas que defendem a teologia da prosperidade é justamente essa. É tirar essa parte e colocá-la como o fundamental, o mais importante. A mesma coisa acontece com a teologia da libertação, né, que já leva mais para essa questão das lutas sociais, das ideologias e tudo mais.
Tem dentro da Bíblia questões de luta social, a favor dos pobres, tudo mais. Tem, mas isso não é o foco. Então você tira essa parte, transforma como principal, você perde o verdadeiro foco, que é o reino de Deus. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Aqui o escritor da revista destaca algo muito importante, porque assim, as igrejas que vão por essa linha de pensar somente nas coisas terrenas, elas esquecem de falar de pecado, de arrependimento, do sacrifício de Cristo, esquece completamente. Então assim, esquece aquilo que é importante para a eternidade, para a vida eterna, e pensa e foca somente naquilo que é terreno. Sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual, enquanto mais secularismo, menos poder. Então aqui ele cita o secularismo, né, que seria um sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. Secularismo que de maneira geral, né, é um sistema político que separa a religião do Estado das instituições governamentais. Então eu acredito que o escritor da revista usa a palavra secularismo aqui, né, tanto nesse sentido que está definido aqui, né, que eu coloquei a imagem, mas também no sentido de pensar em coisas terrenas, seculares, né, e esquecer daquilo que é espiritual, daquilo que é poderoso para a nossa vida. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que creem. Expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas. E tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. Então a gente não pode perder o foco que a igreja é uma instituição que prega o poder de Deus, que prega transformação, que prega mudança de vida, né? Prega coisas sobrenaturais. E isso vai refletir em coisas terrenas? Sim. Vai refletir muito na nossa vida terrena, na questão política, na questão social, mas não é o foco. Essas coisas são, né, paralelas, elas estão ali acontecendo ao mesmo tempo, mas o foco é espiritual, é mudança espiritual. 2.2. Falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em parte mais por discurso que prática. Então isso acontece muito, né? O discurso é bonito, mas a prática não acontece. Tiago 1,22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então sim, a gente tem que colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Viver um cristianismo na prática, não no discurso. Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil. Oriundas de canais mais voltados à cultura e intelectualidade, são muitas as vozes cristãs, entre aspas, que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Então assim, muitas pessoas por aí são intelectuais, muitas vezes formado em teologia, com doutorado em teologia, se diz cristão, mas que critica a igreja, critica, né, uma vida cristã que busca santidade, critica dons espirituais, né? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado porque está vestido de cristão, mas não defende, né, o cristianismo verdadeiro. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano. Em seu bairro ou comunidade rural, permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Então, sim, nós como crentes pentecostais, que acreditamos em dons espirituais, acreditamos na volta de Jesus, nós temos que divulgar essa mensagem, permanecer firme, fiel. Isso não nos impede de ter acesso a outros ambientes que muitas vezes nem creem no evangelho. Entende? Assim, não significa que você vai viver isolado e tudo mais, não é isso. O crente, ele pode, né, trabalhar em qualquer lugar, ele pode estudar na universidade, ele pode fazer o que ele quiser fazer, mas permanecer firme no evangelho. Então é isso que nós temos que fazer, permanecer firme nesse evangelho simples, mas integral e poderoso. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. 1 João capítulo 3, versículo 3, e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então sim, né, crer na volta de Jesus, que Jesus vai voltar a qualquer momento, isso é algo que nos deixa assim sempre com aquela vontade de santificar cada vez mais. Quando a gente perde o foco na volta de Jesus, a gente meio que relaxa quando se fala de santificação. 2.3. Prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. Então sim, né, durante toda a história do cristianismo, né, muita coisa veio e voltou, várias doutrinas antigas aí, né, desapareceram, outras, né, ressurgiram por aí.
Enfim, a gente já falou em revistas anteriores sobre seitas e heresias, né? A gente destacou muitas dessas doutrinas antigas, né? Por exemplo, o arianismo é uma doutrina antiga que, né, ficou lá no passado, de repente foi ressuscitada pelo testemunho de Jeová. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto quando surgiu. Então, assim, a teologia da prosperidade é aquela teologia que destaca ali a prosperidade que a Bíblia ensina. Como eu falei anteriormente, prosperidade é bíblica. Devemos pregar e falar de prosperidade. O problema da teologia da prosperidade é que eles focam somente nisso, esquece todo o resto. Então, assim, é uma falsa teologia. Igrejas que entram por esse caminho estão no caminho errado mesmo. A gente tem que se afastar dessa falsa doutrina. Então, assim, esqueça a teologia da prosperidade. O escritor da revista colocou assim, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, porque eu vejo a teologia da prosperidade, né, bem assim ativa ainda e entrando em muitas igrejas de Assembleia de Deus. Né? Muitos pastores assembleianos que, né, flertam aí com a teologia da prosperidade. Né? Uma visão minha, posso estar errado, mas para mim o Silas Malafaia ele entrou de cabeça na teologia da prosperidade. Então, assim, eu vejo isso como algo problemático, né? Então, posso estar errado, tá, irmão? Tô falando aqui do Silas Malafaia e tal, mas a teologia, né, dele hoje entra muito nessa questão da prosperidade, então a gente tem que ter muito cuidado com essa falsa teologia. Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Então, assim, o crente que, né, reduz a sua visão a coisas terrenas, ele vai se frustrar. Ele vai ver que isso não preenche o vazio dentro de si, né? E aí, enfim, né, acaba se desviando. Então a gente tem que colocar o foco nas coisas espirituais, né? Foi o que Paulo concluiu diante dos que, em Corinto, negavam o caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo não os poupou. Vamos ler aqui, ó. Chamando-os de bestas feras, ironizou: comamos e bebamos que amanhã morreremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Mesmo contexto de 1 Coríntios 15 que a gente já leu anteriormente. Aquelas pessoas que não creem na ressurreição, não creem que vai ter a vida eterna. A visão deles é o seguinte: vamos viver essa vida aqui, um dia a gente vai morrer e acaba. Né? Essa é a visão limitada que o ímpio tem. Agora chegou num ponto que eu acho que é um ponto assim um pouco polêmico, né? Mas que eu acho que está errado na revista. Eu vou explicar por quê. Ele fala assim, ó: acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista milenista, que, descrendo no arrebatamento da igreja e em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos, e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. A pregação bíblica é, vamos ler aqui, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Vamos ver com detalhes isso aqui. Primeiro erro. O escritor da revista colocou escatologia calvinista milenista. Irmãos, assim, os teólogos assembleianos, eles gostam de combater o calvinismo, né? Porque, assim, são visões diferentes. A Assembleia de Deus é arminiana, né? E o calvinismo faz contraponto ao arminianismo. E aí, para isso, eles englobam várias outras doutrinas ao calvinismo, o que eu acho problemático, porque, assim, até onde eu estudei e até onde está escrito nos livros calvinistas, calvinismo tem a ver com a doutrina da salvação. Ponto. Salvação. Então, 5 pontos do calvinismo está relacionado com como que a salvação opera na nossa vida. Então, não existe escatologia calvinista. A pessoa ela pode ser calvinista e acreditar na escatologia da Assembleia de Deus. Porque o calvinismo ele não está preso a uma igreja específica, a uma escatologia específica. Não está. Não tem nada a ver com escatologia. Calvinismo não tem relação nenhuma com escatologia. E eu já vi vários teólogos assembleianos cometendo esse erro, misturando escatologia com calvinismo. Não faz o menor sentido. A pessoa ela pode acreditar na depravação total, eleição condicional, expiação limitada, ou seja, os 5 pontos do calvinismo, e acreditar numa escatologia pré-milenista, pré-tribulacionista, que é a escatologia assembleiana. Uma coisa não atrapalha a outra, não está vinculado. Um fala da doutrina da salvação, o outro fala da doutrina das últimas coisas. Então, isso é perfeitamente possível. Então, o primeiro erro aqui é colocar a escatologia calvinista milenista, tá? Primeiro erro. Agora, vamos falar do amilenismo. O que ele coloca aqui, o escritor da revista? Que fala assim, ó, descrendo no arrebatamento da igreja e em um milênio literal, beleza, tudo bem, tá certo. Os amilenistas, eles não acreditam em um milênio literal.
Para eles, o milênio já está acontecendo. O milênio é o período da igreja. O milênio começou lá quando Jesus subiu aos céus e está até hoje. Então, os amilenistas, ao ler a passagem de Apocalipse 20, que fala do milênio, eles têm uma interpretação figurada daquilo ali. A interpretação que eles dão é que nós estamos vivendo o milênio e Cristo está reinando dos céus. Ele reina dos céus. E esse reino é o período da igreja, e quando chegar o fim dos tempos, Jesus volta de uma vez por todas. Eles não acreditam num arrebatamento, eles acreditam somente na vinda de Jesus em glória. Então Jesus vem em glória, ressuscita os crentes mortos e dá um novo corpo, leva os crentes vivos e transforma, ressuscita os ímpios e já vai para a condenação. Vai ter só um juízo final, um julgamento e ponto final. É isso, tipo assim, a escatologia deles é relativamente simples. Estamos vivendo no milênio, Jesus vem de uma vez por todas e resolve todos os problemas, novos céus e nova terra. Quem está dizendo não sou eu. Isso está nos livros amilenistas. Eu vou deixar na descrição link para você ler. Eu vou deixar aqui 2 links, tá? 2 materiais aqui, ó, que você vai ver. Eu vou abrir aqui. Aqui é o livro do Wayne Grudem, tá? O capítulo que ele fala dessa parte. Eu extraí o capítulo certinho, tal. Depois você vai dar uma lida aí, né? Tem esse outro aqui. Esse aqui eu não coloquei, que ele é ruim, um pouco ruim para ler. Mas esse aqui, ó, que é do Franklin Ferreira, que ele explica essas visões, tá? Ele vai falar, né, de várias visões diferentes aqui. Então, assim, vale a pena você dar uma lida. Você vai ver o que é amilenismo, aqui o amilenismo, tá? O pós-milenismo, o pré-milenismo, tá? Então a gente vai ver tudo isso, você vai ler, né? Você vai estudar, vai ler aqui, tá? Nós temos um slide sobre isso aqui também, na EBD em Foco, baseado no nosso livro, tá? Então aqui é um desenho aqui que mostra um pouco sobre isso, mas enfim, né? Aqui, por exemplo, a gente tem, né, um teólogo que é pré-milenista dispensacionalista, né, que é o Norman Geisler, que é a visão da Assembleia de Deus. O Wayne Grudem, que é pré-milenista histórico, que é desse livro que eu mostrei. Hernando Dias Lopes, que é amilenista. Então eu vou deixar também um vídeo do Hernando Dias Lopes, que ele explica o que é amilenismo. E o Jonathan Edwards, que é um teólogo mais antigo, que é pós-milenista. Eu já vou explicar sobre isso aqui. Tá bom? Então, assim, tem teólogos que defendem todas as visões, teólogos de nome, por isso que é bem complicado essa questão. Mas vamos lá, eu estou falando de amilenismo aqui. Tá? O Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, né, que são bem conhecidos aí da presbiteriana, a presbiteriana defende o amilenismo. Então, assim, o que eles acreditam? Eles acreditam que o milênio já está acontecendo, estamos vivendo o milênio, né? Jesus vem de uma vez por todas e ponto, resolve tudo de uma vez só. É isso que eles acreditam. Qual é o erro do escritor da revista? Que ele coloca aqui que os amilenistas, eles enfatizam o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos. Isso aqui, irmãos, o amilenismo não afirma. Isso está errado. Errado. Eu não sei como que isso passou nessa revista. Eu não conferi o livro de apoio para ver como que está lá, mas eu não sei como que isso passou, porque eu acredito que essa revista, ela tem uma revisão. O escritor escreve lá e algum outro teólogo assembleiano revisa. Mas passou errado isso aqui. Ele coloca assim, ó, que enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. Está errado. Você não vai ver isso aqui nos livros que defendem o amilenismo. Você não vai ver isso aqui nos vídeos do Hernando Dias Lopes, do Augusto Nicodemos ou de qualquer amilenista. Eles não dizem isso. O amilenismo acredita que os sistemas humanos estão corrompidos, mesma coisa que a gente. O mundo vai de mal a pior, manifestação do anticristo, eles acreditam em tudo isso. Eles acreditam em muita coisa que a gente também acredita, né? Muita coisa mesmo, mas eles não acreditam na questão do arrebatamento, grande tribulação, milênio literal. O sistema deles é bem linear mesmo, né? Bem simples, né? Eu vou abrir novamente aqui o slide, ó. Eu vou ver se eu consigo chegar aqui na imagem. Aqui a gente explica cada um, ó, o amilenismo, o conceito de amilenismo, né? Aqui, ó, está aqui a sequência deles. Ó. Jesus vem e ressuscita os salvos e os ímpios, realiza o tribunal para premiar os salvos, realiza o juízo final para condenar os ímpios. Então é meio que um julgamento só, tudo junto aqui. Depois lança os ímpios no lago de fogo e os salvos vão habitar na Nova Jerusalém. Ponto. A visão deles é essa, tá? Isso aqui todos eles acreditam.
Agora, o que que o escritor da revista aqui deveria ter colocado? O que que ele deveria ter colocado? Pós-milenismo. Se ele tivesse colocado pós-milenismo, aí estava certo. Eu vou abrir aqui o meu material, né? O material que DBD em Foco sobre pós-milenismo, sobre as escolas escatológicas, né? Aqui na parte de pós-milenismo, né, você vai ver que o conceito de pós-milenismo, aí ele coloca assim, ó, a maioria das pessoas se converterão e o cristianismo influenciará todas as áreas da sociedade. Então, essa é a visão dos pós-milenistas. Os pós-milenistas, eles acreditam o seguinte, que o milênio, ele vai acontecer, mas Cristo vai reinar em nossos corações. E isso vai fazer com que a maioria das pessoas se convertam. Eles acreditam numa mudança dos sistemas humanos. Como o escritor da revista colocou aqui, ó, uma redenção dos sistemas humanos. Essa é a visão do pós-milenista, né, que futuramente a maioria das pessoas vão se converter, os políticos, as ideologias, tudo vai ficar relacionado às coisas de Deus e nós teremos um período de paz aqui nessa terra, um período, né, bem longo, não necessariamente 1000 anos, em que Cristo estará reinando em nossos corações e tudo vai ser lindo e perfeito nessa terra aqui, do jeito que está aqui. Não tem arrebatamento da igreja, não tem grande tribulação, nada disso. Simplesmente, naturalmente, o evangelho vai se propagar, naturalmente as pessoas vão evoluir e naturalmente o mundo vai se tornar um local melhor. E aí, no final, Jesus volta e tudo mais, tem a vinda de Jesus e tudo mais. Tá? Então, são visões, assim, às vezes um pouco parecida, mas com pontos diferentes, né? Então, assim, é bom estudar, né? É bom estudar. Vou deixar aí alguns vídeos, links, materiais para você ler, estudar e se aprofundar nesse tema. Amém? É um pequeno erro da revista, eu acho que deveria ser corrigido, né? Mas a gente, estudando, a gente consegue perceber isso aí. Vamos para o tópico 3 para encerrar a lição. Conservando o espírito, alma e corpo. 3.1. Prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Então, assim, o apóstolo Paulo está sempre falando da eternidade e ele apresenta a santificação como, né, algo que vai nos conduzir à eternidade. Em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação. Então, assim, Paulo fala da volta de Jesus o tempo todo em Tessalonicenses. O foco dessa carta é justamente falar que Jesus vai voltar, né? Do versículo 12 ao 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma enfática advertência: abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Então, o objetivo é que nós possamos nos abster da aparência do mal, se afastar do mal por completo e viver uma vida de santidade. Na sequência, aborda a obra divina no processo de santificação. O versículo citado anteriormente, que a gente não leu, vai ler agora. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse versículo que é citado desde a primeira lição, né, a gente fecha agora com chave de ouro, né, mostrando aqui, né, que corpo, alma e espírito sejam conservados para a vinda do Senhor. Nós temos que cuidar do nosso ser por completo, porque Jesus está voltando. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Então, esse é o objetivo, né, que nós possamos não somente, né, crer em Jesus, mas viver uma vida de santidade e conservar a vida de santificação. É isso, conservando a vida de santificação, nós estaremos preparados para a volta de Jesus. 3.2. Uma santificação completa. Conscientes de nossa imperfeição e que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Então é isso, ainda vivemos com a nossa natureza pecaminosa, então temos que lutar contra o pecado, né? Apocalipse 22:11 fala assim, ó, quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja santificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Bem, né, a gente tem que buscar santidade, buscar nos santificar e buscar, né, realmente nos aperfeiçoar cada vez mais, né? Sempre buscando nos parecer com Cristo, né? Caminhando para sempre estarmos, né, à semelhança de Jesus Cristo. Isso aqui fala de uma santificação completa, na qual parte alguma de nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Então todo o nosso ser,
todos os nossos sentimentos, todas as nossas intenções, todos os nossos pensamentos, tudo deve ser santificado, entregue a Deus, né? Tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força isso é impossível, mas pelos meios da graça divina isso é plenamente possível. Então é perfeitamente possível nós santificarmos a nossa vida em Cristo Jesus, crendo na graça de Deus, que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Então nós temos que crer que a vida eterna está garantida não porque somos bonzinhos, não porque somos esforçados. Ela está garantida porque Cristo morreu na cruz do Calvário, porque Ele derramou o seu sangue. E o seu sangue nos purifica de todo pecado. Nós cremos no Evangelho e somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então é isso. Devemos permanecer em Cristo Jesus, porque o tempo todo Ele vai estar nos perdoando. A vida eterna está garantida nele. Você não fica perdendo a vida eterna quando peca, depois você pede perdão e volta à vida eterna. Não é assim que funciona. Mesmo crentes, mesmo salvos em Cristo, a gente peca, a gente erra, mas a nossa atitude diante do pecado é diferente do ímpio. Enquanto o ímpio tem prazer no pecado, nós sentimos tristeza, arrependimento e sempre estamos buscando melhorar. Então, sim, a vida eterna é garantida em Cristo Jesus, que nós possamos continuar buscando Ele cada dia mais, purificando a nossa vida e santificando a nossa vida. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Que, como peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do nosso Senhor Jesus. Cheguemos-nos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Purificados no espírito, na alma e no corpo, permaneçamos firmes. Nossa esperança é sua vinda. O hino 300 de nossa harpa cristã. Então você pode até encerrar a EBD da sua igreja cantando esse hino aqui. É maravilhoso, né? Então assim, vivemos como peregrinos, forasteiros, nós não somos desse mundo, né? Viver nesse mundo cheio de pecado, cheio de problema, não é uma coisa muito boa, né? Então assim, a gente precisa crer na eternidade e acreditar que um dia nós vamos habitar na Nova Jerusalém, né? Deus vai fazer tudo novo, né? Novo céu, nova terra, né? Então assim, nós viveremos na eternidade com Ele, tudo perfeito, mas para isso precisamos santificar a nossa vida. Então, viver uma vida de santidade, ser fiel a Deus, amar o próximo, é isso que nós temos que fazer, né? Ler o Evangelho, né? E colocar em prática, né? Estudar, ler, colocar em prática, viver uma vida de santidade. Amém? Então, encerro aqui. Nós temos aqui as perguntas para quem usa o slide na igreja. E uma coisa que eu esqueci de falar no começo da aula é que nós temos o slide de encerramento disponível, né, para download no EBD em Foco, totalmente gratuito. Então, entre em ebdemfoco.com, lá você vai baixar o slide de encerramento. A gente já enviou no grupo também, então se você não recebeu ainda, manda mensagem para nós. O slide é gratuito. O slide de encerramento não é o slide da lição 13, é o slide que resume toda a revista. A gente coloca introdução e tópico, né, de toda a revista. Então, assim, ajuda bastante esse slide. Tá? Ele é gratuito, tá? O slide de encerramento é gratuito, o slide da lição 13 faz parte da assinatura do EBD em Foco. Então é isso, eu encerro aqui, né? Só lembrando que nós temos esse material para o próximo trimestre, então você pode continuar nos acompanhando aí, nosso aplicativo também, se você não baixou. Então na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.